E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender melhor os movimentos, do porquê eu vou comprar, do porquê eu vou vender, qual é a melhor região para eu fazer uma entrada, qual é a melhor região para eu corrigir o movimento, qual é a melhor região para eu fazer uma continuidade. Quando você começa a aprender a contextualização do gráfico, quando você começa a aprender as movimentações do gráfico, isso vai ficando simples para você. Desde que você saiba o passo a passo, você consegue encaixar essas movimentações e tudo vai ficando muito mais simples. Então você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, faça sua inscrição, é gratuita, ative o sininho de notificações, deixe seu like para você não ficar de fora de nenhuma aula que eu subo aqui. Movimentação aqui de compra, gráfico chega em região, uma região interessantíssima aqui, ó. Eu não posso pensar em outra coisa a não ser comprar. Tá lá, pessoal. Olha que simplicidade, ó. Preço, suporte, suporte, suporte e suporte. Preço chegou na região, preço não tem força para voltar para o canal abaixo. Eu tenho regiões de suporte empurrando o preço, suporte empurrando o preço, suporte empurrando o preço. Então, ou ele vem buscar liquidez para fazer rompimento na região ali de resistência, ou ele continua fazendo um movimento de alta dentro dessas regiões. Simples assim, pessoal. Simples assim. Então, depois que você entende que existem regiões no gráfico, como essas, ó, que são regiões que podem trabalhar na continuidade ou correção do preço, você começa a entender melhor como o gráfico ele desenvolve essa dinâmica de suporte e resistência junto com tendência no gráfico. E todo dia isso vai acontecer, tá? Todo dia isso vai acontecer. Você que está chegando agora, que é novo no canal, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu trabalho 16 padrões de velas, onde você pode trabalhar 36 páginas, tá? Você baixa aí, você estuda, é um presente para você. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube. Abaixo de cada vídeo aula você vai encontrar aqui os links, ou aqui, ó, né, diretamente nos links. Então você tem aqui o canal do Telegram, onde você faz o download do e-book. Você tem aqui meu WhatsApp, você tem meu Instagram, você também tem o link de acesso ao treinamento, tá bom? Aqui também é o meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes de resultados de alunos, 60% de desconto ainda, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter, stories que eu posto aqui todos os dias também, resultados dos alunos, tá bom? Então não fique de fora, baixe seu e-book aí, me siga nas redes sociais. Aqui, ó, é o canal do Telegram. Então quando você entrar no canal do Telegram, acessar, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. O que você vai fazer? Vai clicar sobre mensagem fixada, vai abrir dois links, aí você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para fazer download, tá bom? Feito o download, você pode continuar aqui no canal. Aqui no canal você vai ver resultados de alunos e vai ver também os links de acesso às aulas do YouTube. Então você vê aqui, ó, o Armando batendo meta, 6-1, meus parabéns, Armando. Armando seguindo o plano. Cleito aqui batendo meta, ó, pegando a consistência. Aqui é o César batendo meta, meus parabéns. A aula que eu subi ontem aqui no canal. Antônio aqui também, ó, batendo meta, praticamente 5-1. Esse aqui também é o Rodrigo, ó, Rodrigo fazendo uma operação no Forex, 2 oportunidades, meta batida. Cleito aqui também, ó, terceiro dia positivo aí, começando fevereiro. Aqui a Carla também batendo meta. Helder aqui batendo meta. Eliseu batendo meta. Márcio aqui, ó, batendo meta. Leandro aqui, ó, uma entradinha só, 430 pila pro bolso, batendo meta. Aqui é o Marcos, ó, o Marcos utilizando também o indicador Hunter, aqui a ferramenta, essa ferramenta que eu explico lá no módulo 13.
Se você tem interesse de fazer aquisição, aí é só entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Que eu explico como é que funciona. Marcos aqui, batendo meta e assim por diante. Senão eu vou ficar o dia inteiro aqui mostrando os alunos, tá bom? Então, aqui, ó, essa região do gráfico, vamos voltar aqui para análise, essa região do gráfico aqui, que antes era resistência, se tornou um suporte, preço não teve força para buscar a região, começa a fazer uma consolidação ali, então eu posso pensar em fazer uma compra e foi o que eu fiz, tá? Agora o gráfico fica travado aqui na região, está bem preso, vamos procurar um outro ativo? Vamos ver se a gente acha um outro ativo aqui melhor, GBP-USD. Vamos dar uma olhada no GBP-USD, ó, GBP-USD, fazendo um trabalhinho interessante aqui nessa região. O preço, ó, ele tem uma região de suporte que vem deste movimento aqui até essa região. Então, tudo isso aqui, pessoal, até essa região aqui, ó, eu posso considerar uma região de suporte. É um local de demanda. Cadu, mas como assim? Por que eu posso considerar tudo isso aqui uma região de suporte? Porque quando a gente vai analisar o gráfico, a gente não vê suporte e resistência como uma linha. A gente vê o suporte e resistência como uma região. Então, nesta região, por mais que o gráfico está com uma leve inclinação de movimento, eu não posso me ater a esta região como simplesmente sendo uma linha aqui para eu trabalhar um suporte e resistência. Eu tenho que entender uma região. Então, eu entendo o contexto gráfico, eu entendo a movimentação gráfica e eu entendo isso como uma região. Esse é um dos grandes segredos, pessoal, de que por muitas e muitas vezes, várias pessoas, elas não sabem operar um suporte e resistência, porque para elas o suporte e resistência é simplesmente uma linha. Simplesmente uma linha. E é aí que é o detalhe, que as pessoas acabam errando as movimentações, ou errando a sua análise, porque não consegue compreender que um suporte e uma resistência é feita de região. Então olha lá, se eu tenho em mente que a minha região aqui, toda essa região é uma região de suporte, qual que vai ser sempre o meu pensamento agora no gráfico? O meu pensamento no gráfico vai ser um pensamento de compra. Então eu tenho aqui, ó, uma região que eu posso pensar em compra. Eu tenho que pensar em compra, porque o gráfico está numa região. Olha lá, estou falando de região, tá, pessoal? Ele está numa região, vou repetir, o gráfico está numa região de pensamento de compra. Então, quando você começar a entender o suporte e a resistência dessa forma, sua vida vai mudar. Porque a minha vida mudou dessa forma. Porque quando eu comecei a estudar, eu já aprendi que o suporte e resistência, ó, vai fechar, vai me dar um loss? Vou pegar ele de novo aqui. Espera aí, GBP não, é o GBP, pessoal. Agora eu vou perder ele aqui. GBP-USD, agora eu vou perder a entrada. Demorei aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos aguardar. Ó. Tomei o loss, o que aconteceu? O preço veio romper a região de suporte. Perfeito. Ele veio romper a região de suporte, ou seja, então essa região de suporte ainda tem locais para serem buscados. Isso é bom saber. Por quê? Porque agora, ó, olha só, olha a movimentação do gráfico. A expectativa é que ele fizesse uma movimentação de alta nessa região. Não fez. O que ele está deixando aqui para mim? Olha o entendimento. Ele está deixando região de 100% de suporte, como ele veio aqui em região de 50% dentro de uma região de 100% de movimento. Pois bem, ó, então agora, olha só como que o gráfico é lindo. Ele mostra aqui para mim que ele veio buscar 100% do movimento. Esse 100% do movimento aqui, que ele veio buscar, é quando o gráfico faz o movimento da onda, quando ele está na expectativa de compra, o gráfico está na expectativa de compra, mas ele não tem força de fazer a movimentação de alta. E o que ele faz? Ele vai buscar suportes, ele vai buscar regiões. Ó, vou entrar com mais duas taxas. Ele vai buscar regiões aqui no gráfico para fazer o quê? O movimento da onda e ele conseguir buscar as regiões, tá? Então, por isso que eu entro aqui nessa região, por exemplo, comprado, sem medo de ser feliz, pessoal.
Porque ele está numa região de suporte. Ele está numa região de demanda. É isso que vai mudar a sua vida no gráfico quando você começar a entender isso. Não é marcar uma linha e você pensar assim, ah, ele rompeu minha linha. Ah, mas ele está trabalhando na minha linha. Ah, mas a minha linha pode ser rompida, a minha linha... Não, você tem que entender o gráfico. Tá lá. Entrada perfeita, perfeita. Você tem que entender o gráfico como um todo. Isso aqui é um grande exemplo, pessoal. Vamos lá? Vamos entender de uma vez por todas o que você tem que aprender em um suporte, uma resistência? O que você tem que entender numa suporte e resistência? Você tem que entender que aprender a negociar suporte e resistência de forma correta, isso mudou a minha vida. Então, quando eu aprendi a negociar um suporte e resistência, isso mudou a minha vida. E isso pode mudar a sua vida também. Se você perceber, ó, eu estava aqui no gráfico, eu comecei a fazer compras aqui nessa região do gráfico. Inclusive, ó, foi aquela entradinha que eu fiz aqui e o gráfico rompeu e me jogou aqui para baixo. Perfeito, perfeito. E eu falei para você, olha, o gráfico está comprado, o gráfico está numa região de compra. E qual é o entendimento? Ele pode vir até agora depois fazer um movimento de onda aqui, ó. Ele pode até fazer um movimento de onda nessa região aqui e agora romper tranquilamente. Mas o que você precisa entender? Você precisa entender que quando eu me deparo num gráfico como esse, ó, se eu for por uma questão macro, se eu for fazer uma análise macro, eu tenho região de suporte de 100%. Deixa eu pegar uma outra linha, né, para ficar mais claro. Ó. Eu tenho uma região de suporte de 100%, região de suporte de 100% e região de 50% do movimento. Todas as vezes que o preço está aqui, ó, acima dos 50%, acima dos 100%, dentro dessa movimentação, o pensamento é sempre compra. Por quê? Porque eu estou numa região de demanda do gráfico. Olha a tendência. Olha como a tendência está se comportando. Eu estou numa região de demanda do gráfico. A partir do momento que esse ativo ele vem buscar uma falha aqui na região de 100%, ou ele rompe os 50% e começa a mostrar que o gráfico tem força de queda, ele vai então buscar regiões de liquidez no gráfico. Pois bem, o gráfico não mostrou força de busca de liquidez, ele nem está próximo a 100% para fazer movimento de falha, ele está então em região de 50% do movimento. Região de 50% esta que se torna o quê? Um suporte. Um suporte. Agora, pensa comigo. Ah, Cadu, mas olha só, eu tracei uma linha e essa vela aqui rompeu. Eu tracei uma linha aqui, ó, e essa vela aqui rompeu. Pessoal, isso aqui não é rompimento. Isso aqui não é rompimento, pessoal. Isso aqui, ó, olha só, isso aqui é um topo, né? Ó, a vela veio aqui, ó, e rompeu o meu topo. Ah, mas depois ela voltou. Isso aqui não é rompimento. Isso aqui não é rompimento. 80% dos movimentos nessas regiões aqui, eles falham. Isso aqui é a chamada falha de movimento. Isso aqui é chamado falso rompimento. Rompimento é como aconteceu aqui, ó. Você tem um suporte, o preço rompe e vai embora. E vai embora. Então, para acontecer o rompimento, tem que ter um movimento de ondas. Tem que ter um movimento de ondas. O gráfico tem que mostrar para você que ele está mudando a movimentação. Coisa que não acontece aqui e nem acontece aqui. Agora, o que acontece nessa região de suporte aqui? Depois que eu tentei já fazer o preço subir aqui e tomo loss, o que acontece? O preço vem e faz uma absorção aqui no movimento. E eu já entendo o porquê que eu tomei um loss aqui. Quando acontece a absorção assim, pessoal, que é este candle gigante na região, é como se o preço chegasse aqui e pensasse assim, ah, eu vou colocar todo o meu esforço que eu tenho para romper essa região. Lembrando, aqui ó, é uma região, tá? Aqui é uma região. Eu vou colocar todo o meu esforço. Então, o que acontece? Entra vendedores na região, colocam todo o seu esforço, ó, mas cadê volume? Não tem nem volume, ó. Olha a diferença desse volume nessa região
e o volume nessa região, ou seja, tem um esforço sem resultado, não tem força para rompimento na região, então tem uma absorção. Aí eu entendo por que o gráfico não quis subir nessa região, porque ainda tinha muitos vendedores estavam aqui, o preço ainda estava saindo do ponto A para vir buscar ponto B, para pegar liquidez, e há uma absorção na região. Quando acontece essa absorção, pessoal, dentro de um movimento aqui, ó, que eu ainda sei que é um suporte, uma resistência, eu consigo entender claramente o gráfico. Quando eu me aproximo aqui, ó, eu vejo que existe uma região aqui de doji, existe esse fundo. Então, qualquer movimento gráfico nesta região ainda, ó, é passível de compra. Porque o gráfico tem que fazer o seu trabalho de movimentação. É como essa micro tendência aqui, ó. Ela faz força e perde força. Ela faz força e perde força. Então imagina, você está correndo. Tem uma linha de chegada aqui, né? Tem uma linha de chegada. Você está correndo, você coloca todo o seu esforço aqui no sprint final. Você vai parar quando atravessar a linha de chegada exatamente aqui na linha de chegada? Não. Você vai dar aqueles 2, 3 passos, vai andar uns 5 metros a mais da linha de chegada. Por quê? Porque você colocou toda a sua energia, toda a sua força aqui. É o que acontece num movimento como esse, num movimento de absorção como esse, ou um movimento de exaustão que acontece, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um movimento de exaustão, ó. O preço tenta romper, não consegue, volta. Olha o tamanho do candle que ele chega e ele não tem força de rompimento. Mas por quê? É uma exaustão do movimento, assim como uma absorção do movimento. Então, as regiões de suporte e resistência, eu nunca vou ver com uma linha. Saber negociar nessas regiões, pessoal, mudou minha vida. Então, por mais que eu faça o pensamento de compra nessa região, olha só o que está acontecendo com o preço. Ó. Por que eu entrei pesado aqui comprado? Ó, não tem, o preço não consegue romper a região. Ele está brigando ainda. Ah, Cadu, mas ele pode voltar aqui, ó, pegar força nessas regiões de cima aqui e buscar movimento e depois romper. Exatamente o que ele vai fazer. Exatamente o que ele vai fazer. Mas antes, ó, eu já via movimento aqui fazendo com que essa região tornasse uma região forte. E não é uma linha, porque se fosse linha, eu tinha desistido deste movimento. Só que a partir do momento que você encaixou um contexto, você definiu qual é a região ali de entrada, no caso ali se é um suporte ou uma resistência. Você viu o padrão de vela aqui, no caso aconteceu uma absorção aqui na região. Confluiu com o movimento de volume também na região, eu não posso ficar de fora, né, pessoal? Então vocês entenderam que o suporte e resistência vai além de marcar uma linha? Quando você aprender que o suporte e resistência ele trabalha dentro de um contexto, você vai entender que o melhor suporte e resistência é aquele que trabalha dentro de contexto. Como aqui, ó, a primeira entrada. Por que a primeira entrada aqui foi uma compra? Nessa região de euro USD. Olha só, preço faz um fundo duplo, preço começa a fazer movimentações de alta, ó, movimentações de alta, preço vem testar a região que ele tinha rompido, e aqui, ó, dentro dessa consolidação já penso em compra. Por quê? Porque o meu pensamento é compra. O meu pensamento é compra. Então eu vou aliar o meu suporte e minha resistência dentro de região de compra. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é minha resistência. Olha o que aconteceu aqui, ó. A mesma coisa que aconteceu no suporte, ou seja, o preço chega com força, faz uma exaustão de movimento, ó. E ele demora a frear, mas ele freia. Entendeu? Ele demora a frear porque ele está com muita força, com muito ímpeto. Ele está colocando toda a sua energia para fazer um rompimento naquela região através de um candle de força. Então você tem que entender que o preço vai chegar com força na região, ele vai impor o ritmo de movimento de força, só que você tem que ficar de olho nos sinais. Quais os sinais? Se você está numa região de resistência, esse preço pode ser uma falha de movimento. Este preço aqui pode ser um falso rompimento. Diferente deste movimento aqui. Por quê? Porque o movimento acabou de iniciar. Ó. Olha só quando você começa a entender o gráfico. Ó, movimento 1 de início, corrigiu. Movimento 2 e movimento 3. Então quando você começa a entender os suportes e resistências dentro de um contexto das tendências e das regiões, começa a ficar tudo mais simples para você. Ó,
tá indo embora. Ó. Agora ele faz movimento de rompimento, agora ele está buscando um movimento mais longo, ó. E não tem nada lá para trás. Ele pode, qualquer coisa, buscar essa liquidez aqui e voltar para o canal? Pode também. Aí o que vai acontecer? É uma questão de rastrear o preço, de acompanhar o preço e entender o preço. Aqui neste movimento, ó, de GBP/USD, eu pensei em já fazer a compra aqui nessa região, porque ó, isso aqui é um candle, eu sempre mostro para vocês, ó, todas as vezes que tem um candle forte na região, para mim este candle aqui, ó, esse padrão de vela aqui, me dava um ensejo no 50% dele e já continuar o movimento de compra. Por isso que eu fiz a compra ali, pessoal. Aquele padrão que eu sempre utilizo nas regiões. Lembra, uma leve inclinação, já em região de demanda, né? Também conhecido como suporte, movimento de compra. Não deu. O que aconteceu? O preço continuou rompendo e fez o quê? Olha aqui, ó. Olha a absorção de movimento. Ele veio com toda a força para buscar as liquidez nas regiões, ó. Ah, Cadu, mas olha só, ele fez um movimento aqui, ó. É sempre aquela história que a gente ouve, né? Olha, eu tracei a minha linha aqui, ó, e ele rompeu. Olha isso aqui, ele rompeu. Gente, isso aqui não é rompimento, tá? Isso aqui não é rompimento. Aconteceu uma absorção aqui no movimento. Ou seja, a expectativa que eu tinha dele corrigir aqui, ó, ele não fez um movimento ali de correção, porque tinha muito vendedor na região. Ele veio buscar a máxima da região de suporte. Lembra que no começo eu falei que aqui, ó, tudo isso aqui era região de suporte? Quando eu comecei a marcar o gráfico, eu falei, ó, tudo isso aqui é região de suporte, ó. Lembra lá no comecinho da aula? Se você não lembra, depois você volta, ó. Tudo isso aqui é região de suporte. E o que aconteceu? Exatamente aquilo esperado. Ele vem buscar liquidez, vem pegar toda a região de suporte e agora ele está fazendo o quê? Ó? Subindo. Ou seja, a expectativa que eu tinha já de compra nessa região não é errada, porque o gráfico está fazendo justamente esse movimento de compra. Agora, o que eu tenho que entender é o seguinte, eu tenho que compreender esse contexto, eu tenho que saber qual é a melhor região de suporte e resistência ali, eu tenho que esperar o preço chegar na região, eu tenho que esperar o preço fazer um padrão como ele fez aqui, por exemplo, esse padrão de absorção, para eu entender que este movimento aqui chegou ao final nessa região de suporte para eu poder fazer uma compra. Conseguiu entender? Então, quando eu compreendi isso e aprendi a negociar em regiões de suporte e resistência, a minha vida mudou no gráfico. Então para com esse negócio que se você vai colocar uma linha e o preço vai bater naquela linha e você vai entrar. Esquece isso. Você tem que entender o contexto gráfico, você vai entender a causa do movimento para que o preço chegue nessa região. Quando o preço chegar nessa região, você vai entender a ação do preço. Pois bem, depois que eu entendi a ação do preço, eu entendi o porquê que o preço veio buscar essa região, que é uma região de suporte, eu vou entender a ação do preço aqui. Como é que eu vou entender a ação do preço, Cadu? É a somatória do padrão de vela mais o volume. Então, aliando padrão de vela mais volume, eu vou ter a ação do preço dentro de uma causa de movimento, dentro de um contexto. Ficou parecendo um boneco aqui deitado, né? Dois olhos, um nariz aqui. Então, aí, depois que eu entender esse contexto, encaixar esse contexto, eu vou conseguir compreender a região ali da minha posição de entrada. Então, eu vou aliar esse contexto gráfico em região de suporte e resistência. Vou entender o que está acontecendo com essa tendência e você vê que essa tendência já chegou sem força aqui, ó. A tendência já chegou sem força. Uma tendência micro de mitigação dentro de uma tendência macro de compra. Então eu já me localizo naquela região que é a melhor para eu fazer a minha compra. Eu já espero o preço chegar na região para eu fazer o meu trade, tá? Acabei tomando um loss aqui, né? Porque eu fui precipitado na região. Eu já quis subir nessa regiãozinha aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui que pegava metade deste candle, que você sabe que eu gosto. Que nem aqui, ó. Olha só. Um candle de baixo. O que aconteceu? O preço veio buscar 50% e caiu. Aqui era a mesma coisa, o meu pensamento, que ele viesse buscar esse candle de alta e subir. Mas não, ele quis buscar a máxima da região, há uma absorção no movimento e uma entrada perfeita de compra. Conseguiu entender?
Então, quando eu aprendi a negociar a região de suporte e resistência, isso aqui mudou minha vida. Isso vai mudar a sua vida também, porque você vai parar de ficar tomando loss tonto. Loss tonto, pessoal. Sabe aquelas entradas sem fundamentos? Só que é o seguinte, isso que eu estou falando para você, eu estou falando de forma superficial, né? Eu estou falando por cima, vamos supor, por cima, porque existe uma complexidade maior por trás disso tudo. Lá no treinamento eu ensino todo esse passo a passo para você enxergar isso de forma simples. Então, para você bater o olho, raciocinar e entender dessa forma, existe uma complexidade que é transformada em simplicidade. E é isso que eu faço no treinamento. Eu pego todo o assunto complexo, onde você aprofunda na análise gráfica e transforma de forma simples. O treinamento é para quem é iniciante do zero ou aquele que já faz anos que está na frente do gráfico e não tem resultados. Tem muitos alunos que chegam para mim e falam assim, mas eu já sei operar, eu estou há 2, 3 anos no mercado, eu sei operar, mas eu não tenho consistência. Na verdade, pessoal, não é que ele sabe operar, ele sabe utilizar corretora, ele sabe mexer na plataforma, mas operar mesmo ele não sabe, porque senão ele tem consistência, né? Quem sabe operar tem consistência. Então o que a pessoa precisa aprender? Ela precisa voltar ao início, começar o raciocínio lógico de entender tudo sobre análise gráfica para fazer o encaixe perfeito e entender exatamente como operar um suporte e resistência. E é isso que eu faço no treinamento. Eu pego na sua mão, caminho com você, módulo a módulo, te ensinando como é que se faz. O suporte é diretamente comigo, pessoal. E o valor para fazer parte é irrisório. Você pode olhar aí nos links abaixo, tá? Então, se você quiser fazer parte do treinamento, quer aprender, será muito bem-vindo. Eu estou aqui de braços abertos para te ensinar tudo que eu sei. Se você quiser fazer aquisição também do indicador Hunter, você que chegou no módulo 13, viu o funcionamento dele. Cadu, eu gostaria de ter também um indicador, essa ferramenta na minha corretora. É só entrar em contato comigo e eu te explico como funciona, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido mais hoje. Hoje falamos, não tem como fugir, né, pessoal? Falamos sobre suporte e resistência. Você que chegou até o final, deixa descrito aí nos comentários suporte e resistência, que eu vou saber que você chegou até o final, que você está acompanhando as aulas. Isso vai me incentivar a continuar trazendo conteúdo para que você cresça em conhecimento, se torne um especialista na análise gráfica. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Fica com Deus. Um beijo no coração e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!